Imagina que o motor de seu carro quebrou. Aí, para consertar, em vez de chamar um mecânico, você chama um filósofo para debater como a combustão deveria funcionar do ponto de vista ético. É tipo ignorar completamente as leis da engenharia, né? Exatamente. E ignorar a realidade prática não vai fazer o carro andar. Bom, essa é a provocação central do nosso mergulho profundo de hoje. A gente vai entrar num terreno que é, assim, super espinhoso. Muito espinhoso. É o debate sobre a regressividade tributária no Brasil, sabe? Aquela ideia de que a gente vive numa injustiça fiscal crônica. Pois é. A nossa missão hoje é desconstruir uma tese que vai totalmente contra o senso comum sobre quem realmente paga a conta do Estado. Isso. A gente vai olhar para a máquina sobre o capô, né, e parar de debater só a cor da pintura do carro. E a fonte que vai guiar a gente hoje é um ensaio bem crítico. É do Evaristo Fagundes Ciambarella. Certo, exato. E é um texto rigoroso. O título já diz muito, é o mito da injustiça tributária, entre aritmética fiscal e moralidade seletiva. Um título de peso. Com certeza. Ele tenta mostrar como as narrativas morais que dominam as redes e a política acabam meio que ofuscando a matemática nua e crua da arrecadação. Para ele, a emoção sequestrou o debate. A primeira coisa que vem é o seguinte, a gente está querendo fazer o imposto só sobre a renda, porque se a gente tiver um imposto bom sobre renda, não precisa taxar patrimônio. Precisa taxar patrimônio, sim. Eu fico louco com isso. Bom, antes da gente ligar esse motor e ir para os números, a gente precisa fazer um aviso muito importante para quem está acompanhando a gente. Sim, é fundamental fazer essa pausa. O texto de hoje, do Ciambarella, usa uma munição bem pesada. Ele faz críticas duríssimas a vertentes ideológicas de esquerda e também, de forma bem direta, à Igreja Católica e a influência dela no pensamento econômico. Ele usa termos bem fortes, né? Coisas como teologia da culpa, inveja institucionalizada. Ele fala até em sadismo fiscal. Pois é. Então, é vital deixar super claro que o nosso papel aqui é quase o de um legista. A gente vai abrir o texto e ver como o argumento funciona. Exatamente. Nós não estamos endossando, nem concordando, nem tomando partido de absolutamente nada dessas opiniões. De forma alguma. O nosso objetivo é relatar a ideia do autor, separar a matemática da retórica dele. Perfeito. O nosso compromisso é com a clareza. Então, dadas as ressalvas, vamos descer para a casa de máquinas. Por que ele chama esse debate de mito? Bom, a gente precisa olhar para a espinha dorsal do sistema. O argumento padrão que todo mundo conhece é aquele de que o pobre paga mais imposto proporcionalmente. A pessoa vai no supermercado, compra um pacote de arroz e deixa uma fatia gigante da renda ali no imposto embutido. Exato. Bens e serviços. O imposto de bens e serviços, o que ele é? É onde você gasta. É o imposto que tem dentro do arroz, da lata de óleo, que não é mais lata, é garrafa. É o imposto que tem quando você, enfim, sobe ali no ônibus e tem que pagar ali dentro do imposto. Quando você põe gasolina, que tem o imposto sobre bens e serviços. E o rico, proporcionalmente, paga muito menos sobre a renda total dele. A conclusão, que parece lógica e justa, seria transferir essa carga toda para a renda e para o patrimônio dos mais ricos, né? Que é o que a gente mais escuta. Nós já sabemos o que os ricos brasileiros, a elite brasileira pensa. Não pode cobrar imposto de renda deles de jeito nenhum. Tem que continuar cobrando imposto na folha de pagamento dos trabalhadores, 27,5% de todo mundo que ganha acima de R$6.000, e eles não querem pagar imposto. Taxar as grandes fortunas. Tem que taxar as grandes fortunas. Só que o autor puxa o freio de mão logo aí. Ele diz que esse raciocínio soa lindo na política, mas ignora a estrutura real do Estado. Como assim? A fundação que sustenta a máquina pública, tipo os estados e municípios, é o Imposto sobre Consumo. O ICMS não é um acidente, sabe? Não é um plano maligno de uma elite. Na visão dele, não. É a principal fonte de oxigênio do Estado. Focar no consumo não é uma escolha ideológica para blindar rico. É uma necessidade matemática. Entendi. Bate na limitação operacional. Sim. Os municípios, os estados, até a União, não têm ferramentas para tributar patrimônio na escala gigantesca que o Estado precisa hoje para rodar. A base dos super ricos é muito pequena, né? E meio volátil. Exato. E tem a mecânica da coisa. O consumo é um fluxo diário. Você vai na padaria, paga imposto. É dinheiro entrando no caixa do governo a cada segundo. Gera uma previsibilidade incrível para o Estado. Com certeza. Já o patrimônio é estático. A renda alta tem deduções legais,
O cara pode simplesmente mandar o dinheiro para fora do país. Se desligar o imposto do consumo amanhã, o que acontece? A conta não fecha. Se tentar cobrir isso só taxando a renda dos mais ricos, o autor diz que o Estado não paga os professores e os médicos no mês seguinte. É a realidade fiscal dele. Olha, lendo essa parte do fluxo de caixa, faz sentido matematicamente, mas eu fico pensando, ele simplesmente ignora a dor de quem ganha um salário mínimo. É a grande questão, né? Porque, tipo, o imposto no gás de cozinha destrói o orçamento de uma família pobre. O rico nem sente. Mas ele absorve isso. Só que o ponto cego da discussão, segundo o autor, é o destino dessa sobra de dinheiro. Pra onde vai? Porque eles não vão comprar 1000 pacotes de arroz, né? Pois é. Vai para poupança financeira, vai para investimentos, e esse capital não fica lá, tipo, parado num cofre de desenho animado. Ele entra no sistema financeiro, os bancos pegam isso. Aham. É esse dinheiro que financia a padaria da esquina que quer expandir, a fábrica que vai comprar máquina nova e gerar emprego. Entendi. Então a tese é que se você punir violentamente essa renda na fonte, antes de virar investimento, você seca o poço que irriga a economia. Exatamente. Focar só no peso do imposto na cesta básica e ignorar essa engrenagem de poupança é para ele travar a geração de riqueza de um país inteiro. Perspectiva interessante. É uma análise econômica muito fria, né? E isso leva a gente para uma transição bem explosiva no ensaio. Sim, é onde o texto muda de tom. Porque se a matemática e a estrutura econômica dizem que o consumo é a base viável, por que existe essa pressão quase inquestionável na sociedade para taxar os ricos? É aí que ele entra na provocação sociológica. Ele diz que essa obsessão por compensar a pobreza taxando o rico não vem de uma planilha do Excel. Vem de onde, então? De uma tradição moral. Ele chama isso de teologia da culpa católica. Olha o peso do termo, teologia da culpa. Pois é. Ele diagnostica que o debate está contaminado por uma visão que enxerga o sucesso financeiro como um pecado original. E o imposto punitivo seria a penitência. Então, para ele, as políticas públicas focadas no topo da pirâmide nascem de um ressentimento. Sim, ressentimento contra o capitalismo. Uma inveja do sucesso do outro. É aí que ele usa a palavra sadismo, sabe? O sadismo fiscal. É como se o objetivo não fosse arrecadar para ajudar o pobre, mas ter o prazer de ver o rico perder dinheiro, disfarçado de justiça social, lógico. Exatamente essa a visão dele. O lucro é visto como exploração, então o imposto vira uma ferramenta de purgação moral, não de financiamento do Estado. Nossa, essa acusação é pesadíssima. Mas, tirando essa retórica quase poética dele, qual é o impacto prático disso? O que acontece com a lei quando mistura culpa com o imposto? O impacto prático é a ameaça institucional. Quando um governo tenta misturar a eficiência fria do capitalismo com o dogmas de punição, o resultado é um código tributário esquizofrênico. E isso afeta a democracia? Sim, o ensaio diz que essas utopias igualitárias acabam ferindo um princípio democrático básico, que é a igualdade perante a lei. Entendi. O sistema passa a tratar o cidadão de forma propositalmente desigual, só para punir quem produziu mais. O código tributário vira uma espécie de código penal disfarçado. O autor até faz um convite para a gente decidir o que quer. Se a gente quer eficiência econômica ou engenharia social, né? Isso. Para ele, imposto tinha que ser igual taxa de condomínio. Todo mundo racha para manter o prédio em pé, sem tentar espiar pecado financeiro de ninguém. Bom, teoria comportamental é sempre fascinante, mas isso precisa parar em pé no mundo real, né? E o texto faz isso. Ele traz um laboratório da vida real. E que laboratório perfeito ele escolheu? Portugal? Sim, ele convida a gente a cruzar o Atlântico, um país com a mesma base cultural e católica que ele critica, para ver se a moralidade realmente quebra a matemática fiscal. Os dados que ele traz de Portugal são a prova definitiva da tese dele. Ele chama o modelo português de sistema justiceiro. Sistema justiceiro, feito sob medida para agradar essa moral. Exato. E se a gente olhar para o imposto de renda deles, o IRS de 2025, é o sonho de quem defende imposto progressivo. Eu fiquei chocada com os números. Não são 3 ou 4 faixas, são 9 faixas de cobrança no imposto de renda. 9 faixas. E para quem ganha lá até uns 8 mil euros por ano, começa em 13%. Mas depois a rampa é brutal. Acima de 83 mil euros, a alíquota marginal vai para 48%. E tem mais, né?
Tem as taxas de solidariedade no topo, no fim bate nos 53%. De cada euro novo que a pessoa gera, o Estado confisca mais da metade. Na vitrine política, isso é lindo. É a prova de que Portugal taxa os ricos sem dó. A retórica moral venceu. Mas aí vem o grande plot twist fiscal do texto. É aí que o abismo se abre. Quando a gente vai ver o fluxo de caixa que financia o Estado, os 35 bilhões arrecadados até o meio do ano, o imposto de renda ajuda, claro. Mas não é ele que segura o país nas costas. De jeito nenhum. Quem paga a conta real em Portugal é o consumo. Implacavelmente. O famoso IVA, o Imposto sobre o Valor Agregado, que seria o nosso ICMS aqui. Isso. Ele atinge o consumo de pão, de roupa, de luz. E sem distinção de classe social. E as taxas do IVA por lá são altíssimas, né? Tem taxa de 6%, 13%. E a taxa principal, que é de monumentais 23%. 23%. Caramba! Pois é. É muito alto até para o padrão europeu. A projeção é que de toda a receita de 63 bilhões esperada para o ano, o IVA sozinho responda por quase 40%. Quase metade do financiamento de um país europeu vem de um imposto regressivo cobrado no dia a dia. Sabe o que me lembra? O quê? É como se fosse uma grande loja. O imposto de renda, com aquelas 9 faixas punitivas e 53% de cobrança, é a vitrine da loja. Nossa, ótima analogia. É uma vitrine linda, montada para agradar quem passa na rua, passando a mensagem de que os ricos pagam tudo. Mas nos fundos da loja. Exato. O imposto sobre consumo, esses 23% silenciosos em todo o produto, é o estoque. Não tem glamour, mas é ele que garante que a loja não vá à falência. Essa dinâmica ilustra o texto com perfeição. O imposto de renda tem uma função quase teatral por lá. Satisfaz o viés moralista. Mas a matemática não obedece à moral, né? Um Estado grande precisa extrair massa de dinheiro da base, do consumo. Não tem como fugir. Inválido pensar diferente, segundo o autor. E aí a gente precisa olhar para os resultados reais. Isso gera prosperidade para a população? Pois é. Se o modelo depende do consumo, mas usa uma máscara progressiva, como fica o PIB da pessoa comum? O diagnóstico de riqueza não é nada favorável. Portugal, agora em 2024, tem um PIB per capita na faixa de 29 mil dólares. Que perto do Brasil parece muito, mas na Europa. Exato. Na Europa é um crescimento muito baixo. Eles operam 19% abaixo da média de riqueza da União Europeia. 19% abaixo? Eita! São o 18º num bloco de 27 países. Então, o sistema que pune o acúmulo financeiro acaba punindo a vitalidade da economia a longo prazo. E se lá o cenário é de estagnação, aqui no Brasil a coisa é dramática, né? Nosso PIB per capita tá ali perto dos 10 mil dólares. Dando essa escassez gigantesca que a gente vive, qual é o grande alerta que o Ciambarella deixa para o debate brasileiro? O aviso é tipo um choque de realidade. Se a gente quer crescer e tirar as pessoas da pobreza de verdade, a gente precisa largar os slogans emocionais. Parar de usar o imposto como cruzada moral. Isso. Tratar com racionalidade. Entender a importância de formar poupança, investir e aceitar os limites matemáticos da arrecadação. A conclusão dele é bem direta, né? Enquanto a população bater palma para vitrine e não olhar o estoque, a sociedade vai continuar sendo explorada. Explorada pela própria elite burocrática e política. É perverso, sabe? O Estado cresce dizendo que é para proteger os pobres. E, para não ter revolta, mantém aquele discurso retórico contra uma minoria rica. Essa teologia secularizada é a ferramenta perfeita para ninguém perceber quem paga a conta real. A cidadania tributária é fundamental e não existe hoje no Brasil. A boa parte dos brasileiros sequer sabe que paga imposto. Uau! Chegamos ao fim dessa jornada super densa. A gente navegou pela premissa incômoda de que focar no consumo é uma necessidade operacional de um Estado gigante e não só uma falha moral. E vimos as críticas pesadas sobre a herança católica, o sadismo fiscal, né? E o caso de Portugal mostrando que a lei pode até punir a riqueza no papel, mas a engrenagem sobrevive taxando o consumo de todo mundo. A lição que fica é clara. Batalha filosófica não fecha rombo no orçamento real.
aritmética e soberana. Com certeza. E isso abre espaço para uma reflexão que vai até além do texto. Se a matemática fiscal inevitavelmente empurra a conta para o consumo... Mesmo na Europa, né? Exato. E se taxar grandes fortunas é muito mais um teatro político do que uma solução de caixa. O Estado brasileiro faz muita coisa que ele não deveria estar fazendo. E não faz aquilo que seria mais indispensável e que a nação demanda. O brasileiro está onde não deveria e não está onde deveria. Será que a verdadeira reforma que a gente precisa discutir não é sobre como o Estado arrecada? Como assim? Será que a discussão real não deveria ser se manter um Estado gigantesco com um apetite infinito por dinheiro é compatível com uma sociedade próspera no século XXI? Voltando para a metáfora do carro. Chega uma hora que o problema não é o combustível. O problema é que a gente está com um motor enorme num chassi frágil tentando puxar peso demais. E forçando a barra de quem só quer sobreviver. É a grande interrogação que fica. Com certeza. Então, um convite que a gente deixa para quem está escutando é sempre ir além do superficial. Leiam os números, mas questionem os dogmas e as narrativas que vêm embalando esses números. Exatamente. Sempre desconfiem da vitrine. Obrigada por acompanharem a gente mais essa análise profunda. Continuem questionando tudo, mantenham essa curiosidade viva e a gente se vê na nossa próxima análise. Tchau! Valeu, pessoal. Até mais. Este vídeo e o conteúdo deste canal como um todo objetivam despertar na audiência a percepção dos perigos das conclusões apressadas no Brasil, profundamente influenciado pela religião católica, tão comuns no nosso dia a dia quanto perigosas para a liberdade, a razão e o progresso do país. O problema é usar a economia como pretexto para impor uma moral religiosa disfarçada de ciência. Enquanto esse viés dominar o debate, o Brasil continuará discutindo o termômetro, impostos, redistribuição, narrativas morais de justiça social e justiça fiscal, e não a verdadeira causa da febre, o baixo estímulo ao enriquecimento, insegurança jurídica motivada pelo emocionalismo. A raiz do estatismo como consequências de uma cultura que demoniza a riqueza em vez de entender a sua dinâmica com base na realidade, e não em uma moral ultrapassada da época em que a riqueza era fruto de guerras, pilhagens, escravidão e reservada para os amigos do rei, entre os quais a Igreja Católica sempre esteve presente. Capitalismo não é um problema moral a ser espiado. É um sistema de coordenação humana a ser compreendido e respeitado o máximo possível com respeito aos direitos e garantias individuais baseados nos princípios democráticos. O capitalismo nada mais é do que a democracia na economia. E isso exige menos sermão e mais razão. Quando o pensamento crítico desaparece, a ignorância coletiva toma conta. E nesse cenário, cada um se convence de que está absolutamente certo. Pensamento crítico é mais do que pensar demais. É um hábito disciplinado, quase uma arte. Questionar aquilo que parece óbvio, investigar antes de aceitar, exigir provas antes de se deixar levar por qualquer crença. É a capacidade de duvidar até mesmo das próprias conclusões. O brasileiro, em geral, não está preparado para verdades duras. A influência secular da cultura moral religiosa centrada na culpa agravou essa disposição. Durante séculos, formou-se uma mentalidade que trata o indivíduo como incapaz, fraco demais para a liberdade, imaturo demais para a responsabilidade, dependente demais da tutela de autoridades morais e políticas, e ele adorou. Vai, salta o Bolsa, Bolsa Família, 25 anos nós temos Bolsa Família. Poucos buscam a verdade porque poucos realmente conseguem suportá-la. A maioria prefere narrativas consoladoras, explicações fáceis e mentiras confortantes. E é justamente por isso que pensar com autonomia se torna, no Brasil católico, um ato raro e quase sempre incômodo. Se você chegou até aqui, isso indica disposição para confrontar ideias que desafiam o que, no Brasil, costuma ser tratado como consenso. Em vez de recuar, você permaneceu. Em vez de se fechar, ouviu. Em vez de buscar conforto, aceitou o desconforto da análise crítica. Essa é a linha divisória entre quem apenas repete slogans e quem assume a responsabilidade de refletir e formar convicções próprias. Poucos buscam a verdade. Ela exige maturidade para suportar seu peso.
Narrativas reconfortantes e explicações simplificadas são psicologicamente mais atraentes. Nesse ambiente, pensar com independência torna-se um ato raro e incômodo. O antídoto está no conhecimento estruturado e metodologicamente orientado, capaz de revelar pressupostos ocultos, intenções implícitas e omissões estratégicas. Compreender como argumentos são construídos e o que deliberadamente fica fora do debate permite antecipar movimentos, reduzir a margem do imprevisto e evitar manipulações. No Brasil, a política opera como uma disputa permanente de narrativas, fortemente influenciada por símbolos morais herdados da tradição ibérica, especialmente no que diz respeito à riqueza, à pobreza e à ideia de redenção. O teatro político não se sustenta apenas pelos atores no poder, mas também pelo público que legitima o espetáculo. Quando a política é tratada como religião e líderes são vistos como redentores, em vez de gestores avaliados por desempenho, instala-se um ciclo de indulgência, justificativas e repetição de erros. O país não permanece estagnado por escassez de recursos, mas por déficit de lucidez crítica. Então, a partir do momento em que você toma uma informação para si, você não está mais sendo a mesma pessoa. Há uma mudança cerebral, uma mudança, obviamente, cognitiva, uma nova interpretação de realidade. Você passa a ser uma nova pessoa. O problema é que quando se pega a mesma informação e se repete a mesma informação, incansavelmente, século após século, e as pessoas continuam aceitando sem questionar. A imbecilidade, ela é uma escolha. Há pessoas que têm deficiência. Isso não é escolha. Ser imbecil é uma escolha. Se você chegou até aqui, é porque este conteúdo fez sentido para você. Portanto, considere apoiar o canal. Inscreva-se, deixe seu like e compartilhe este vídeo com pessoas que valorizam pensamento crítico e curiosidade intelectual. Assim, você contribui para ampliar o alcance de ideias relevantes e fortalecer um debate mais qualificado. Parabéns pela atenção até aqui e até o próximo vídeo.